resolvi fazer esse workshop, separar ele em momentos diferentes, tá? Cada etapa vai ter um módulo, esse é o primeiro módulo. E aí eu vou falar um pouco sobre como a análise de desempenho ela está se desenvolvendo dentro do nosso futebol. Como ela começou, como ela está no momento de agora e aonde ela pode chegar. Ela vai chegar aonde eu imagino? Não sei. Mas nesse momento a gente tem como conseguir descobrir quais caminhos ela tem possibilidade de ir. Muita coisa pode ser feita, é um mercado que está crescendo demais. Não tem nada hoje no futebol que tenha tanta abertura, tanta facilidade para você conseguir entrar no mercado de trabalho que nem a análise de desempenho, nenhuma área. Então, falar sobre isso é importante para a gente poder discutir quais as possibilidades de mercado e o que vem por aí, para onde o nosso futebol vai desenvolver para frente, principalmente nos quesitos que tendem ao jogo, aonde o jogo vai evoluir através da análise. E isso que eu quero conversar com vocês hoje. Essa ideia de que a análise de desempenho mudou para sempre o futebol, muita gente interpreta isso como a análise de desempenho trouxe número, e aí hoje o jogador vive de número, não vive do jogo dele, não vive da qualidade técnica individual dele. E aí essa imagem, esse pensamento, pode ser que esteja certo em certo ponto, pode ser que esteja certo, mas você deixa de olhar muitas outras coisas. A questão dos números é como você interpreta certos números. Existem números bons, números ruins, números corretos e errados. Então, não adianta você jogar a culpa no número. Se a sua equipe não joga bem, ou então se a sua equipe trouxe um jogador que você não queria que trouxesse. Não, porque os números, ele tem ótimos números, mas joga muito mal. Então, se ele joga muito mal, você está olhando os números errados. Então, essa é uma questão que eu vejo muitas pessoas falarem: o futebol não é a mesma coisa, desde que esses caras dos números entraram. E realmente não é a mesma coisa. Não é. Se a gente pega o futebol de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, é totalmente diferente do futebol jogado hoje. Totalmente diferente. Óbvio, existe uma influência muito grande de algumas personalidades do futebol para essa transformação, mas sem sombra de dúvida, o que mudou, não só no jogo, mas na preparação para ele, mudou da água para o vinho. Eu tive a oportunidade de vivenciar essa transformação e posso dizer hoje que essa transformação que ocorreu na análise de desempenho dentro do futebol é algo que não tem precedente dentro do jogo. Eu vi a mudança das comissões técnicas começarem a crescer, cada vez mais ter profissionais de outras áreas. E aí começou um fenômeno a acontecer dentro do futebol, que foi as pessoas pegarem os causos e os estudos que elas têm dentro das áreas delas e trazerem para o futebol, sem olhar para dentro do futebol e ver qual a real necessidade que ele tem. O que o futebol precisa? O que a minha área pode agregar nisso que o futebol precisa? Não. O pessoal chegou, não, eu tenho isso aqui, então, eu sou da nutrição, da psicologia, da medicina, e vou trazer isso daqui para o futebol. Algumas coisas podem até ser benéficas, mas nem tudo. Então, durante muito tempo, o jogo foi ficando de lado para as pessoas e os profissionais de diversas áreas pudessem trazer as suas novidades, as suas inovações para dentro do futebol, e pouco se importava com o jogo. E aí, a partir dos anos 2000, foi uma onda crescente, onde cada vez mais o jogo foi tomando a dianteira do processo. Cada vez mais o jogo passou a ser o centro do processo. E a partir do momento que o jogo é o centro do processo, tudo tem que ser direcionado a ele. Então você tem que procurar dentro do jogo as suas reais necessidades, para aí sim você chegar aonde a sua área pode ajudar. Isso para mim faz toda a diferença. O que eu acho que pode acontecer ainda com a análise? A análise chegou também num processo evolutivo, num processo que vinha já
alguns trabalhos que alguns profissionais realizavam dentro do clube, e aí foi se transformando na análise de desempenho. Não foi do nada. Só que a análise de desempenho hoje, ela tem um papel fundamental. Para quê? Não só para a leitura do treinador, mas de todas as áreas que cercam o jogo. Todas as áreas que cercam a comissão técnica, direção. Então, a partir do momento que você tem uma relação tão grande, tão ampla, com diferentes áreas, você tem um processo de desenvolvimento e criativo que vai fazer o seu jogo evoluir. Ou não. Ou você não tem capacidade de fazer o jogo evoluir e vai fazer mais do mesmo o tempo todo. Vai simplesmente fazer uma ediçãozinha, time A joga assim, time B joga assim, jogador tal tem tal perfil. Cara, você pode viver disso. Só que a possibilidade desse meio, dessa área, é tão ampla, dela se relacionar com o jogo e com todas as áreas envolventes, que ela pode realmente transformar de vez o futebol como a gente vê nos dias de hoje. Uma das principais causas que a análise de desempenho sofreu no início foi das pessoas não entenderem quem era o analista. Afinal, quem é esse cara que vai ocupar esse cargo de analista de desempenho? É um profissional de educação física? É um treinador? É um auxiliar técnico? É um preparador físico, fisiologista? Quem é esse cara? Muitos lugares bebiam de fontes diferentes. Assim, o cara saía da fisiologia e se tornava profissional da análise de desempenho. O outro saía da captação de observar jogador, o olheiro, aquela coisa, observador técnico tradicionalzão, de peneira, tudo mais, virava analista de desempenho. O outro era auxiliar técnico, fazia observações natacionais, se tornava analista de desempenho. Então o mercado teve uma certa dificuldade no início de entender quem era o analista. Mas muito da análise, de como a gente pensa a análise hoje, de como a gente começou a desenvolver o processo de análise de desempenho, muito disso começou lá no observador técnico, o cara que ia fazer uma análise notacional do jogo. O cara ia no estádio, aí via o jogador, via o posicionamento da equipe, algumas características da equipe, e fazia lá sua análise notacional. Muitas vezes auxiliares técnicos, treinadores, observadores, o que fosse. Mas esse foi o embrião do que hoje a gente conhece como análise de desempenho. E aí já nos anos 90 já começa a surgir umas figuras que são os editores de vídeo. O cara edita vídeo. O cara muitas vezes não entende de futebol, mas edita vídeo. E aí, chegou o analista muitas vezes era confundido com o editor de vídeo. O cara do vídeo. O cara do vídeo, irmão. Você é um cara que muitas vezes se preparou no futebol, fez 1 milhão de cursos, qualificações, formado em não sei o quê, e você vira simplesmente o cara do vídeo lá, Entendeu? Isso é um problema muito sério, que eu acredito que hoje já foi bastante resolvido, mas sempre tem um pouquinho daquela fagulha que os caras confundem. Então, o analista de desempenho era principalmente aquele observador técnico. Muitas vezes o cara fazia um scout, deixa eu ver quantos passes certos e passes errados, cruzamentos, finalizações, quantas finalizações no gol, fora. E esses dados, por mais simplórios que fossem, era algo que não tinha. Simplesmente o mercado não tinha. Falar uma experiência própria, um estudo de caso até meu, quando eu não comecei como analista, eu entrei na faculdade de educação física. No primeiro período tinha um grupo de estudos de fisiologia no Flamengo, e aí, meu irmão, não sei nem o que é fisiologia, mas eu quero ir. Dane-se, é futebol, quero ir. Entendeu? Fui, botei a cara, participei desse grupo, fiquei muito tempo nesse grupo,
E aí dentro desse grupo fui me enturmando mais no futebol, fui fazendo milhares de outros cursos por fora, mas meu caminho estava ali, na fisiologia. O cara que entrou na preparação física, entrou na faculdade de educação física, pô, tá na fisiologia, o que você quer ser? Você quer ser preparador físico, pô. Até porque se você não jogou, que é o meu caso, não joguei, não fui jogador. Ou então, pô, você ou jogou mas não teve uma carreira muito sólida. Cara, o cara vai para a faculdade de educação física, ia tentar ser um preparador, com sorte o cara virava um auxiliar e aí um dia treinador. Mas assim, era um processo muito direcionado para a questão física. Nesse ponto, o que mudou? Comigo, eu comecei a fazer aquelas velhas análises notacionais. Comecei a ir nos jogos e fazer relatório. Comprei uma filmadora, uma parada que na época ninguém fazia na base dos clubes, no próprio Flamengo, ninguém fazia. Eu comprei uma filmadora e filmava os jogos do Flamengo, da base do Flamengo, filmava jogo de adversário, entendeu? E, pô, fazia um DVD, na época era um DVD, fazia um DVD e mandava lá pro treinador, para a comissão técnica. E aí, pô, nossa, os caras, pô, começaram a gostar do trabalho, e aí comecei a fazer também relatório, não só o vídeo, mas o relatório falava como a equipe jogava, posicionamento tático, principais jogadores, o que eles faziam. E eu fui desenvolvendo. Cada vez mais o relatório foi ficando mais produzido, de melhor qualidade. E aí eu estava muito nessa linha. Só que ao mesmo tempo eu continuava. Grupo de fisiologia, estágio de preparação física dentro do clube. Então, a minha rotina diária era dentro da preparação física. Só que nos finais de semana, eu ia para os jogos fazer relatórios e anotações, assim como eu falei anteriormente. Então, eu senti que esse era o espaço que tinha para crescer, porque não tinha absolutamente ninguém na minha época. Ali, eu estou falando no final dos anos 2000, 2008, 2009, início de 2010... Então não tinha ninguém. Aí o Flamengo, viu esse trabalho, gostou e virou, eu nem formado estava, virou: Pedro, a gente quer te contratar, mas a gente vai te contratar como observador técnico. E aí eu caio naquela questão, como não tinha ainda muito bem definida a questão do analista de desempenho, eles não me colocaram como analista, me colocaram como observador técnico. Por quê? Quem faz relatório, anotação, essas coisas, é observador técnico. E aí eu fui para observador técnico, fui fazer peneira, fui fazer 1 milhão de avaliações, de testes. E nesse meio período, final de semana, meio de semana, quando tinha jogo, no contraturno, estava eu lá filmando e fazendo relatório. Esse período, esse trabalho foi evoluindo. Eu passei sozinho a pegar todas as categorias do Flamengo, do sub-11 ao sub-20. Não pegava o profissional era separado. Aí do sub-11 ao sub-20 eu fazia todas as categorias. Flamengo, adversário. E aí nessa brincadeira, os caras, montei um projeto para os caras: cara, eu quero fazer só isso. Eu quero cuidar só dessa parte de analisar os jogos, os jogadores, o que a gente está fazendo, de bom, de ruim, adversário. E aí, nessa brincadeira, os caras me efetivaram como analista. Então, fui um dos primeiros analistas de desempenho, principalmente no futebol de base aqui do Rio de Janeiro, fui o primeiro efetivado como analista de desempenho. E aí, eu surfei essa onda em que não tinha ninguém. E aí, ao mesmo tempo que você está fazendo isso, o que acontece? Acontece um problema muito grave. Você não tem reposição. Você perde o direito de ficar doente. Você perde o direito de morrer. Você não pode morrer, pô. E aí, quando você não pode morrer, meu amigo, fica difícil viver. Cara, não tem o direito de morrer, cara. E aí, como que a gente vai fazer reposição? Não tem. Aí, vou procurar estagiário. Arrumar um estagiário para trabalhar comigo, para ajudar na demanda, porque a demanda é muito alta. Aí arruma um estagiário. Aí, até você achar o estagiário certo, demora. E, cara, era muito difícil. O que aconteceu? O que eu consegui fazer? Consegui botar
Quando eu fui profissional, o clube conseguiu botar 2 analistas na base. Então, como eu estava saindo da base, botaram mais 2 para me substituir. E aí esses 2 caras também davam suporte no profissional. Então a gente está falando de uma época em que, para ser analista de desempenho, o cara era qualquer coisa dentro do clube. Qualquer coisa. Então hoje em dia, qualquer um pode ser analista? Não. Hoje mudou o jogo. Hoje o jogo mudou. Hoje o jogo é outro. Hoje a gente tem 1 milhão de analistas. Hoje você vai brigar com 700 caras por uma vaga de analista. Hoje os caras se formam em analista. Os caras querem análise de desempenho, análise de mercado, ciência de dados. Os caras querem isso. Já é uma outra visão de mundo. Então o jogo mudou, a análise mudou, essa área mudou totalmente. E qual é o papel do analista de desempenho no processo da equipe? O analista de desempenho, como eu falei da outra vez, muitos profissionais podiam ser analistas. Os caras saíam da preparação física, saíam de fisiologia, saía de edição de vídeo, qualquer um podia ser analista. E o principal, muitas vezes, era deixar de fora, que é entender o jogo. Quanto mais você entender o jogo, melhor analista você vai ser. Quanto mais você entender taticamente, melhor analista você vai ser. Mais do que você saber mexer em software, mais do que você saber mexer em Excel, em planilha e fazer Power BI, não sei o que. Não. O principal é você entender o jogo. Porque se você não entende o jogo, você não entende o básico. Você não entende a essência do trabalho. Então, nesse quesito, eu queria falar para vocês que a principal coisa, o que eu preciso fazer para eu ser um bom analista? Estude o jogo. Como é que eu estudo o jogo? Geralmente vai ser em cursos de treinador. Cursos voltados para treinadores de futebol. Cursos de análise de desempenho, muitas vezes, vão facilitar o seu caminho em saber mexer no software, saber como é que faz o operacional do dia a dia. Só que como você vai preencher as informações se você não tem a essência do negócio? Você precisa do jogo. Você precisa entender exatamente do que é o jogo. E aí você precisa entender o jogo coletivamente, individualmente, em todas as complexidades que o jogo envolve. E é muito complexo. Mas um profissional que entenda do jogo é fundamental para você ser um bom analista. Só que, o que o trabalho necessita que você saiba? Mexer com novas tecnologias. Podem ser tecnologias simples, mas podem ser tecnologias mais avançadas, mais complexas. Você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar aberto a isso. Você tem que estar aberto. Se você não sabe, aprenda. Que dá para aprender tudo. Dá para aprender tudo. Eu tive um analista no Flamengo que ele era da base, ele era estagiário de preparação física, se tornou analista naquela coisa, o subprofissional teve a vaga, e aí ele não sabia mexer em nada. Não sabia mexer nem no Word, PowerPoint. Aí, esse cara não só aprendeu, teve a vontade, aprendeu. Esse cara hoje já passou pelo Vasco, seleção brasileira, voltou para o Flamengo. É um cara que conseguiu ter sucesso na carreira profissional. Entendeu? Agora, o que ele fez? Foi lá e aprendeu mesmo. Não, vou aprender. Vou saber como é que faz isso. Entendeu? Já entendo de futebol, mas preciso entender mexer nessa merda. Porque é foda. Eu sei que é foda. É difícil. Muitas vezes é difícil. Pra mim mesmo, que tem uma certa facilidade, cara, volta e meia surge uma coisa nova que você não sabe. O processo de aprender leva um tempo. E a partir do momento que você aprende, vira fácil. Aí você faz de olho fechado. Mas esse processo de entender tecnologias novas, que vão surgindo e vão surgindo novas o tempo todo. Tem algumas que já estão meio batidas, já estão aí há muito tempo. Mas mesmo assim, sempre tem alguma coisa nova chegando no mercado.
Cara, o crescimento da análise de desempenho no mercado foi absurdo, mas não começou assim. Quando começou, a análise de desempenho era uma pessoa, duas, três num departamento grande. Nossa, tem 3 analistas. Quanta gente! Mas muitas vezes era apenas uma pessoa. E quando tinha um departamento de uma pessoa, você tem muito mais dificuldade de produzir conteúdo. Produzir conteúdo para a equipe e para os atletas. Você pode produzir muita coisa? Pode. Mas tem uma limitação. Tem uma limitação clara. Que é só você. Depende do seu dia, das suas 24 horas. Entendeu? Não depende de mais ninguém. A partir do momento que esses departamentos foram crescendo, hoje em dia se pode produzir muita coisa, mas muita coisa. Coisas incomparáveis com o que podia no passado. Só que para poder chegar no que a gente chegou hoje, e vamos lá, hoje, em algumas equipes, não são todas, lá atrás, como eu falei, tinha muito pouca gente. Como eu falei anteriormente, eu fui o primeiro analista em base aqui no Rio. Primeiro. Isso, se eu falar de quando eu comecei até o momento em que deu o boom, e o negócio começou a explodir, isso é um período de menos de 10 anos. Eu vou mostrar para vocês como é que foi. Mas tinha pouca gente, tinha pouco espaço. Você não tinha espaço para trabalhar. Onde que o analista trabalha? Trabalha naquele cantinho ali, pô. Não, pô, aí você tinha que chegar no clube, sentar na mesa do treinador, sentar na mesa de um supervisor, de um auxiliar, de alguém que não era a sua mesa, não tinha um espaço de trabalho, não tinha espaço de trabalho. Pedro, no clube que eu trabalho também não tem espaço, tudo bem, legal, mas é a vida. Mas hoje em dia, nos principais clubes, já existem departamentos muito grandes, muito grandes. Só que lá atrás, algumas ferramentas de trabalho também eram escassas. Você tinha uma câmera para filmar. Às vezes você não tinha um software de edição. Às vezes você tinha que editar no Movie Maker, entendeu? No iMovie, para quem tem Mac. Então, pô, eram coisas muito simplórias. Mas hoje em dia você tem ferramentas que você faz o tagamento em tempo real, já está no banco de reserva, o cara vendo o que está acontecendo no jogo. Então, essa diferença ocorreu em muito pouco tempo. Óbvio que existe uma questão financeira muito grande para isso, dos clubes acreditarem e investirem nisso. Isso fez toda a diferença. Os clubes que acreditam e investem nisso, não vou dizer que eles escolhem o resultado, porque o resultado é multifatorial. Muitas coisas influenciam o resultado. Mas é certo dizer que facilita o caminho de quem quer obter esse resultado. Facilita. O trabalho da análise de desempenho é facilitar o caminho. Facilitar o caminho da vitória, facilitar o caminho do treinador, facilitar o caminho dos jogadores, é facilitar. E aí quando você estava lá atrás no início, que nem eu estive, que não tinha gente, no braço, irmão, você vai fazer e você vai fazer acontecer. Agora, qual que é a diferença? É a falta de entendimento da função. Quando você está fazendo no braço, pô, todo mundo gosta. Pô, legal. Porra, Pedro, muito bom. Pô, gostei desse trabalho que você fez aí. Ninguém entende para que é. O cara gostou, mas não entende para que é aquilo, cara. Não pode o cara não entender, mas não entende. E aí, o que você faz? Tem alguma coisa errada. Ou você muda seu relatório, ou você educa esse cara. Meu irmão, eu estou produzindo isso, para isso, e eu quero chegar até isso. Entendeu? Entendi. Então, esse é um caminho. O outro caminho é a seleção natural. Quem não entender, com o tempo, vai ficando para trás.
foi ficando para trás. Muitos treinadores não entendiam, não entendem até hoje. E quem não entende tem mais dificuldade hoje de se alocar no mercado. Por quê? Seleção natural. Tem grandes treinadores que viam a análise como uma ameaça. Ah, nossa, o cara do vídeo vai me ameaçar, vai pegar meu cargo. Isso não existe, cara. Isso não existe. O cara do vídeo não existe. O cara é só mais um cara que está ali te auxiliando para você ter uma performance melhor. E se ele está te mostrando, seja em vídeo, em dados, em qualquer coisa, você tem que pegar essa informação para melhorar a sua equipe. Essa é a lógica do jogo. Essa é a lógica de tudo. Então, quando estava esse processo inicial da análise de desempenho, que as pessoas não entendiam muito bem, que tinha pouca gente, que era um meio obscuro, o analista muitas vezes não viajava com a equipe. Ah, não, vai viajar fulano. Cadê o analista? Não, o analista não viaja, não. Ah, e o jogo? Foda-se. Pega na TV, pô. Pega na Globo. Ah, beleza. E, cara, muito tempo. Há muito tempo foi assim. Eu tive uma facilidade de, nos clubes que eu trabalhei, os caras compraram esse barulho. Mas eu via muita gente que... Futebol profissional. Chegava lá, delegação, tal, analista não. Futebol de base. Pô, futebol de base, eu dei sorte. Os treinadores pediam para eu estar lá. Eu consegui comprar esse barulho, que vai muito da relação interpessoal, de você, como você lida com os caras. Isso facilita, mas pode dificultar quando o cara não gosta de você. Então, nesse quesito, o treinador comprando seu barulho, aí beleza, o diretor tem que levar, tem que levar o analista. Mas hoje em dia não. Hoje em dia todo mundo leva. O cara tem 2 vagas, uma vai ser do treinador, outra vai ser do analista. Hoje em dia é assim. Muitas vezes, claro. Vai ter um outro lugar que não. Esse lugar que não, tenha certeza, é exceção. Porque esse lugar está indo na contramão do futebol. Agora, uma coisa que facilitou demais, não só o meu caminho, mas acho que de muita gente, era pouca concorrência, cara. Na minha época, a concorrência era muito pequena. Muito pequena. Então, isso facilita. Claro que facilita, Agora, tive facilidade? Tive. Porque eu surfei uma onda antes dos outros. Quem está surfando essa onda agora, está pegando 30 caras surfando junto. Óbvio que um ou outro vai levar melhor. E não necessariamente é o mais competente. Futebol não necessariamente o mais competente vai estar no melhor lugar, não necessariamente. Futebol não é isso. Mas, se você está surfando a onda, tenho certeza que tem muita gente do seu lado surfando essa onda hoje. Na época não tinha. Isso foi um facilitador muito grande. E muita gente se deu bem nesse processo. Não só eu, muita gente. Então, acredito que é um mercado que cresceu a procura, só que ainda vai crescer muito mais. A análise de desempenho tem um potencial absurdo de crescimento. Hoje em dia já cresceu demais, como eu falei, já cresceu demais em relação ao que era, só que, cara, na boa, ela está engatinhando. A desempenho está engatinhando ainda do potencial que ela tem, potencial de evolução. Muitos lugares ainda fazem aquela análise tradicional de análise coletiva, análise individual, aí aqui, adversário, relatóriozinho, videozinho de 10 minutinhos para o treinador mostrar na preleção. E, cara, legal, isso é legal. Mas precisa sair disso, precisa evoluir, precisa dar um passo à frente. Mas as pessoas foram evoluindo algumas questões da análise, ela foi se separando em algumas áreas, mas assim, como um todo, ela precisa evoluir a complexidade dela. E eu acho que tem alguns caminhos que ela pode favorecer isso daí. Eu acho que o principal caminho é a questão de informação.
não só de quantidade, mas principalmente de qualidade. A qualidade da informação que você produz. Porque hoje em dia você pode produzir uma quantidade muito grande, mas uma qualidade nem tão grande. Então, precisa investir em qualidade. Qualidade de informação. Pedro, hoje em dia tem 500 softwares, tem 500 sites que fornecem diversos tipos de informação muito bons, mas nenhuma informação vai ser melhor do que a que você pode buscar. Porque você pode buscar uma informação útil para quê? Para o seu jogo. E o seu jogo, com todo respeito aos outros, o seu jogo é único. O seu jogo não tem comparação com o jogo do outro. Entendeu? Você pode até compará-lo para ver diversas coisas. Mas o seu jogo é a base de tudo. Então, como o seu jogo é a base, você pode pegar as melhores informações, não vão estar nesses sites. Esses sites vão dar informações muito superficiais. Vão dar informações, distância percorrida, passe, cruzamento, passe no último terço, finalizações em jogadas de linha de fundo. Legal, muito bom. Cara, qualifica isso, qualifica tudo. Qualifica todo esse processo. Pedro, isso dá um trabalho danado. Dá. Mas isso é você fazer análise. Isso é você trabalhar com futebol. Não adianta você trabalhar com futebol, trabalhar com análise, você não vê jogo. Eu já trabalhei com os analistas que os caras não viam jogo, Como assim tu não vê jogo, cara? Não vejo. Eu vejo os números, comparo, não sei o quê, vejo os lances do jogador e o jogo. Não vejo. Cara, como assim tu não vê? Tem uns caras que não estão vendo o jogo. Cara, não pode. O jogo é sagrado. Você tem que ver o jogo. O jogo vai te dar a informação que você precisa. Você tem que saber, principalmente antes de ver o jogo, que tipo de informação você vai extrair desse jogo. Aonde você vai olhar? Aonde você vai direcionar o seu olhar? Isso faz toda a diferença nesse processo. De quê? De qualificação da análise. Então, voltando, a análise tem um processo de crescer muito, mas ela só vai crescer se as pessoas e os analistas que hoje estão nos principais clubes, que estão nos locais que são produtores de informação, produtores de conteúdo, se esses caras se desenvolverem. Porque se esses caras se acomodarem, vai haver uma estagnação. E assim, a análise de desempenho é como um oceano. Ele está aí, ele existe. Não tem como você fechar os olhos. Você pode fazer o que for, ele vai estar ali no mesmo local, do mesmo jeito. E assim, pode estar mais nervoso, pode estar mais fácil, mais difícil, mas você tem uma área para percorrer muito grande. Então, cara, eu acredito que esse crescimento da análise é incomparável. É incomparável. Nenhuma outra área do futebol vai crescer igual a análise. Nenhuma área. Não tem nutrição, não tem medicina, psicologia, preparação física. Não tem comparação com a análise. A preparação física cresceu um braço para a fisiologia. Isso muitos anos atrás. Cresceu esse braço. E até hoje, mais de 20 anos depois, mais de 30 anos depois, continua com esses dois braços. Continua com o cara tendo no máximo ali um biomecânico. Quando tem, muito raramente tem. Entendeu? Então a preparação física pode ter evoluído enquanto performance, evoluído enquanto atividades realizadas, enquanto avaliações realizadas, enquanto nível de estudos em cima do jogo, evoluiu, sem sombra de dúvida, evoluiu bastante. Agora, não foi uma área que se expandiu. Você continua tendo uma quantidade limitada de preparadores físicos. Essa imagem aqui, essa aqui era a minha equipe de analistas no Vasco. Se eu mostrar aqui, essa aqui era a minha equipe de analistas no Flamengo. Eu tinha 2 analistas. O que
Na época era... Porra, o futebol profissional, você com 3 caras trabalhando já era muita gente. Já era bastante gente. Mas ainda é pouco. Se você for olhar hoje, é muito pouco. Então, minha equipe no Vasco, aqui, todos contratados, todos analistas de desempenho, 10 pessoas. Mais o Valdir Bigode, que está na foto. Mas o Valdir Bigode era auxiliar do clube. Mas eu tinha 10 analistas contratados. Muitos dos 10, só o Alberto e eu não fomos estagiários. O resto, todos os outros eram estagiários do clube, que foram formados pela gente. E aí a gente conseguiu efetivar dentro do clube. Mas a gente não começou com 10. Começou, tinha 3. Eu, Kleber e Alberto. Nós 3 começamos o departamento. Esses 10 são os contratados. Então, eu tinha mais de 15 estagiários no clube nesse momento. Além desses 10, tinha mais 15. 25 pessoas. Além desses 25, tinha mais 5 profissionais que eram ligados à captação, que a gente tinha um projeto de captação que em apoio à base, que eram descobridores. Tinha mais 5 profissionais, ou seja, eu tinha 30 profissionais no meu departamento de análise ligado ao Vasco. 30. Isso em 2017. Pô, Pedro, aumentou, diminuiu? No Vasco diminuiu, mas por outros motivos. Mas em muitos lugares, esse número de 30 pode ser ainda maior. Pode ser ainda maior. Óbvio, não eram os 10 aqui, não estavam os 10 no profissional. Tinha base profissional, tinha acompanhamento todo, mas a gente tinha uma equipe muito grande. Muito grande e principalmente, que eu falo para vocês, que produzia futebol. A gente vivia vendo o jogo, discutindo o jogo. Essa é a rotina. Se você abrir mão disso, você está abrindo mão do trabalho, você está abrindo mão de produzir conhecimento. Isso que o jogo precisa, de mais conhecimento, mais conteúdo de qualidade. Eu podia ter 10 caras, eu podia ter um só. Eu tinha que produzir o melhor conteúdo para esses caras. Essa é a principal coisa. Então não importa se você está num lugar que você tem 30 pessoas, que nem eu já tive, ou se você está num lugar sozinho, que nem eu já estive também. Então não importa. O que importa é o que você vai conseguir produzir e desenvolver através disso. Pedro, dá para ter mais de 30? Dá. Porque eu vou te falar, eu tinha 30 nessa época e eu precisava de mais. Precisava de mais gente. Porque a cada vez mais que você vai desenvolvendo, você vai tendo novas necessidades. Quanto mais... A gente tinha um protocolo que a gente criou de análise individual lá dentro do Vasco, que esse protocolo, a gente começou desenvolvendo o protocolo pegando lance, todo tipo de lance possível. A gente chegou a ter mais de 220 ações mapeáveis. 220 ações diferentes poderiam ocorrer ali no jogo, no lance de um jogador qualificado. Então, óbvio, depois a gente acabou achando melhor reduzir a quantidade para dar uma afinada na informação, mas de qualquer maneira as ações estavam lá e a gente estava identificando. Cara, para pegar essas 220 ações, a gente levava 8 horas. Eu acabava o jogo de quarta-feira, geralmente acabava ali perto de meia-noite. A gente ficava de meia-noite às 6, 7 da manhã no clube, analisando o jogo, vendo lance a lance e discutindo, cara, esse cruzamento aqui, qual é o impacto disso aqui no jogo? Pô, impacto, peso altíssimo. Não, cruzamento errado, fraco, peso baixo. E a gente ia discutindo e qualificando ele de acordo com o impacto dele no jogo. E, cara, isso, vivenciar isso, viver isso, depois de todo o jogo, cara, nada disso, pô, é incomparável, não tem preço. Isso é produzir conhecimento.
entendeu? Então você precisa estar ali, você precisa vivenciar isso daí, vivenciar o jogo, vivenciar a análise, é você produzir coisas novas. Ah, Pedro, criei um protocolo agora, eu quero... Aí fiz 2 análises, pô, já quero mudar tudo porque vi... Mas não é assim. Você faz, você testa, retesta, vê anota o que você precisa melhorar, sinto necessidade disso, sinto necessidade daquilo. Nesse trabalho que eu estou fazendo, preciso melhorar isso. E a partir daí você vai conseguir. E aí, a partir daí você... Beleza, fiz um campeonato. Preciso adicionar isso aqui, preciso retirar isso aqui. Você retira e você adiciona. Mas faça um campeonato inteiro, pelo menos. Tá? Então, pessoal, análise de desempenho é um mundo em expansão. Aproveitem isso daí. Como é um mundo em expansão, análise de desempenho, a nossa formação de novos profissionais é muito grande. Cara, onde eu estou indo, onde eu estou passando, as pessoas estão me pedindo analista. Só que eu não posso mandar alguém que ainda não está pronto. Pô. Tem que mandar o cara que está preparado. Ó, meu irmão, o cara vai pegar e vai fazer. Entendeu? O cara está pronto. Meu irmão, é chegar e fazer. Porque onde eu vou, os caras estão me pedindo analista. Pedro, pô, tu conhece alguém para fazer análise? Porra, estão pedindo, o mercado está carente. Do mais alto nível ao mais baixo. Que antigamente, clube pequeno, não tinha analista. Hoje em dia o cara do Sub-11 tem analista. E tem pagando e fazendo. Os caras precisam, não, preciso do jogo, preciso disso. Então, cara, o mercado está crescendo. Como eu falei, precisa diversificar os investimentos, o foco, mas de qualquer maneira existe muita demanda, muita procura. A oferta é muito grande. Então, se a oferta é muito grande, está carente, as pessoas estão querendo analista. Estão pagando bem, Pedro? Depende, tem alguns que pagam, tem outros que não pagam. Mas, de qualquer maneira, tem trabalho. Entrar no futebol é muito difícil. Só que a análise está possibilitando que muitas pessoas que jamais entrariam no futebol tenham essa oportunidade. Nessa foto aqui, eu estou com alguns dos meus funcionários e o resto, todos os outros aqui são estagiários, eram estagiários do Vasco. 90% desses estagiários conseguiram boas oportunidades no futebol, seja no Vasco, seja em outro lugar. O Wellington coordena a captação do Vasco hoje, o Eduardo Jung hoje é analista de desempenho da equipe profissional do Vasco, Sérgio é analista da base do Fluminense. Pô, Leal trabalha na prefeitura hoje com outra coisa. Danilo esteve no Boa Vista profissional. Então, o Thiago dá aula. Cara, batalhador, ele tá ali, eu vejo. É o cara que ele tá lutando por essa oportunidade. É um moleque bom. O Caio foi para o Nordeste, foi analista do CRB, em outros clubes. A Raíssa hoje trabalha com futebol feminino, auxiliar, preparadora física, mas está sempre envolvida com futebol feminino, teve ótimas oportunidades. Então, cara, além de todos esses profissionais aqui que eram estagiários como eles, tirando eu, todos eles foram estagiários. Nessa foto eu tenho 18 pessoas que eram estagiários, se tornaram analistas de desempenho. Gente, isso é difícil pra caramba, mas é possível. Por quê? Porque eu tinha necessidade, não só eu tinha necessidade, o mercado tinha necessidade. Porque não era só no Vasco, os caras foram para diversos clubes do futebol. Então, essa formação constante profissional, ela está saindo e está indo, a galera está tendo as suas oportunidades. Boas ou ruins, vai depender, não é fácil, não é um meio fácil, mas a oportunidade está aí. E eu acredito que qualquer um possa ter essa oportunidade, qualquer pessoa. Pedro, eu sou enfermeiro e quero trabalhar com futebol. Você quer trabalhar com futebol? Então você vai conseguir trabalhar com futebol. Tem aqui o Marcos é Uber. Já foi taxista, agora é Uber.
Marcos, você já trabalha com futebol. Você pode ainda não estar tendo os rendimentos que o futebol pode oferecer, mas você já é um profissional do futebol. Na hora que eu preciso de um analista, eu te procuro, pô. Na hora que o Alberto precisa de um analista, te procura, pô. Não procura? Você já é um profissional do futebol, cara. Óbvio, está começando a sua carreira. O Sandro, que é analista, hoje é analista do Cuiabá, o Sandro foi taxista. Se tornou profissional do futebol. Chegou à seleção brasileira. Entendeu? Então, isso... Pô, vamos lá. Esse cara, Vitor Bastos. Quem quiser ter uma entrevista com ele aqui. Aqui eu não sei. Aqui no canal. O Vitor, ele vendia cerveja. Hoje o Vitor é o chefe de análise de mercado do Vasco. Os caras vendiam cerveja. Nessa época, na época que ele era estagiário, ele vendia cerveja durante o dia e ia à noite lá para o Vasco participar lá das nossas reuniões e final de semana ele ia para o jogo fazer o jogo. Isso era a rotina do cara. Irmão, é fácil? Não, é difícil pra caralho. Mas o cara hoje está colhendo. Pedro, todo mundo que fizer vai colher? Não, depende, mas depende de cada um, cara. Se você não lutar pelo que você quer, você não vai chegar. Cara, então, Gabriel era do Twitter, cara. O Gabriel era do Twitter. O Vitor também era, mas o cara era do Twitter. O Alberto viu o Twitter dele lá, viu um blog dele. Aí, pô, chamou ele pra conversar. Aí foi lá, pô, cara, quer ser estagiário nosso? Virou estagiário, se tornou analista de desempenho, comandou lá nosso departamento de base, virou cientista de dados dentro do Vasco, saiu do Vasco, foi para Petrobras, Ipiranga, hoje está no PicPay. Cara, tá vivendo do que ele aprendeu no Vasco. Entendeu? Saiu do futebol, mas está ganhando muito dinheiro fora. E aí, sim, é um cara que conseguiu fazer carreira em muito pouco tempo dentro do futebol e conseguiu sair do futebol para uma oportunidade melhor financeira que valeu a pena para ele. Mas assim, o futebol proporcionou isso para ele. E mais do que o futebol, a vontade dele de vencer, a vontade dele de ganhar, de se tornar esse analista de desempenho. Entendeu? Isso faz muita diferença. O que esses caras aqui têm em comum? Gostavam de jogo. Gostavam muito de jogo. Cara, isso faz toda a diferença. Porque tem que ser viciado nesse negócio para você poder conseguir crescer, cara. Pra você conseguir lutar. Porque vai ter dia que você vai estar desestimulado. Teve muita gente que desistiu no caminho. Muita gente. Para ter aqueles 30 que eu falei, muita gente ficou pelo caminho. Pode ter certeza disso. Mas é escolha, cara. É escolha, é sacrifício, é luta. E eu acredito realmente que como o mercado está em expansão, é só você querer chegar, é só você estudar. Estude futebol, se qualifique cada vez mais, participe do que tiver falando sobre jogo e análise. Cara, cai dentro, vai de cara. E não só, pô, às vezes preparação física. Cara, cansei de fazer os cursos de medicina que o Flamengo organizava. Eu em todos os fóruns de medicina que o Flamengo organizava. Pô, Pedro, medicina não tem nada a ver com o que você faz. Não, não tem. Mas eu ia, porque é futebol. Ia ver lá o cara botar plasma rico em plaqueta no joelho lá do jogador lesionado. Pô, legal, uma informação. Entendeu? O tratamento que o cara faz. Não saberia se não tivesse ido. Entendeu? O cara fazia tratamento de PRP. Não sei se hoje é bom, se é ruim, não sei. Mas eu sei que o cara fazia na época lá do Flamengo. E, porra, cara, eu só sei isso porque eu tava lá fazendo esse fórum. Então, são informações que você vai colhendo, cara. Então, estudem, se qualifiquem e, principalmente, vejam muito o jogo. Analisem o jogo. Pensem o jogo. Se você pensar o jogo, você vai chegar onde você quer. A realidade dos clubes de menor investimento. Cara, a realidade hoje dos clubes de menor investimento é muito parecida com a realidade dos clubes grandes no início da análise. Pouca gente,
não tem espaço para trabalhar, não tem muito entendimento de como é, então você não tem acesso a muita ferramenta, você vai ter tudo do seu bolso, você consegue ter algumas gratuitas boas, algumas pagas boas, vai do que você pode investir, mas não é o clube que vai te dar. Isso vai acontecer muito na análise. O analista é você é quase um autônomo chegando lá para trabalhar no clube. E é isso. É o seu computador, é a sua câmera, é o seu celular, que seja, é o seu tripé, é o seu equipamento. E é você. O analista é você e o departamento é você. Cara, e daí? Você não vai fazer por causa disso? Você vai deixar de fazer? Pelo contrário, pô. Você vai fazer muito. Aqui sou eu no Bangu esse ano, em 2023. A gente fez o Campeonato Carioca lá com o time do Felipe. E, cara, eu comecei sozinho. Logo de cara, chegou o Marcos para me ajudar. Aí tem o Marcos, o João e o Inácio, que é um argentino. Um argentino maluco que viaja pelo mundo, querendo estudar futebol, querendo oportunidade no futebol. Eu chamei, e assim, um amigo meu de Portugal falou comigo que ele queria pôr um estágio aqui no Brasil e tal. No Rio, eu falei, cara, vem. E aí botei para trabalhar, e aí os 3 estavam trabalhando, entendeu? Agora, pô, eu podia lá estar sozinho fazendo meu trabalho? Podia. Mas se eu estou abrindo a porta para eles, eu sei muito bem o que pode acontecer, não só na vida deles, mas do apoio que eles podem me dar no dia a dia. Faz muita diferença você ter com quem trabalhar no dia a dia. Então, se você está sozinho no clube, cara, você tem a condição de ter um estagiário, cara, não precisa... Pô, eu não recomendo a ninguém não pagar os seus estagiários. Recomendo a todos que paguem seus estagiários. Mas, cara, se você tem uma oportunidade num clube de graça, você quer aprender, vai. Entendeu? Vai, porque até quem recebe já quase não recebe. Já recebe pouco ou não recebe. Então, cara, vai. Não pensa nessa questão. Cara, pensa primeiro. Você quer entrar, quer se firmar no futebol. Pensa na oportunidade. É uma oportunidade maneira? Vai de cara. E aí, esses clubes de menor investimento, mesmo com pouca gente, a gente consegue crescer, a gente consegue produzir. Produzir o quê? Produzir conteúdo. Eu conseguia sentar com eles e mostrar os protocolos que eu fazia. Olha, esse aqui é o coletivo, esse aqui é o individual. Porra, isso aqui, sentar com eles. Você vai preparando esses caras, amanhã ou depois a análise que você fazia de um nível, você está fazendo de um nível muito maior. Por quê? Porque você tem apoio. Porque você tem com quem contar para fazer um trabalho muito melhor. E aí vai crescer você, vão crescer eles, vai crescer todo mundo. Então eu acredito muito nisso. Eu acredito na oportunidade de você dar oportunidade para as pessoas. Eu acredito porque, primeiro, me deram essa oportunidade. Lutei pra caralho para aproveitar, mas me deram a oportunidade. Não fecharam as portas. Entendeu? Quando abriram a porta para mim lá no Flamengo, eu fui. Eu podia ter abandonado várias vezes, não abandonei. Mas assim, passei 4 anos lá sem ganhar um centavo. Mas de qualquer maneira, eu lutei até conseguir. Dei sorte de conseguir ser efetivado no clube que eu estava, mas podia ter sido em outro. Mas eu não ia desistir por causa disso. Então, futebol é isso, rapaziada. Perseverança, é lutar. Porra, Pedro, não tem equipamento, não tem estrutura. Você tem papel e caneta, você faz análise. Pedro, não tenho nem papel e caneta. Você tem a sua memória, você faz análise. Entendeu? Mas basta querer fazer e produzir. Agora, recomendo, claro, invista em você. Invista não só no seu conhecimento, mas em equipamento. Porque precisa, você vai precisar. Você vai chegar num clube que não tem nada. E aí você vai precisar do seu equipamento. Então, é um investimento de vida. É fácil? Não, não é fácil. Mas é o que tem.
Uma das coisas que a análise de desempenho impactou muito pelo seu crescimento foi a separação das áreas. Ela começou a separar na própria análise de desempenho, que passou a ser aquele foco muito mais do jogo, de equipe, adversário, os jogadores da equipe, como a equipe vai jogar, como o adversário vai jogar, informações gerais ali do dia a dia. E aí uma parte que sempre foi muito jogada para dentro da análise de desempenho, as necessidades fizeram com que ela saísse, foi a análise de mercado. Cansei de estar nos clubes que eu trabalhava, estou lá fazendo o relatório de como joga o Palmeiras, e aí o cara chega para mim, Pedro, pô, faz um relatório do Saviola para mim. Eu, caralho, meu irmão. Primeiro que eu sabia que o clube que eu estava não ia trazer o Saviola. E segundo, que você tinha que parar tudo para fazer um relatório do Saviola. E, cara, assim, você vai produzir um relatório de um jogador, você precisa de tempo. Você precisa ver jogo. Um jogo são 90 minutos, filho. Por mais que você corte, edite, tal, 60, uma hora, no mínimo, um jogo. Pô, você fazer um relatório direito, você precisa ver mais jogos. Você precisa de tempo. Então, essa correria, essa coisa que os departamentos de futebol dos clubes têm, que é urgência, é do agora, é para ontem. Surgiu a necessidade de ter um departamento só para isso. Porque você não pode parar de fazer o relatório do Palmeiras, para ter que fazer o do Saviola, acabou o Saviola, você volta para o Palmeiras, não dá. Questão de organização, não dá. Entendeu? Então, foi uma necessidade do mercado. Uma necessidade da análise, uma necessidade do futebol, que como os clubes têm muita ansiedade de ter informação de jogador o tempo todo, faz com que, meu irmão, preciso do relatório para agora. Você já mandou 15 mil, 10 minutos depois. Cadê o relatório? Cadê o relatório? Manda o relatório. Calma, cara. Você ainda nem começou Você está baixando o jogo. Aí, às vezes, você está no clube, não tinha internet, a internet é ruim. Aí, você para baixar o jogo, para assistir o jogo online, não dá. Você tem dificuldade. E aí, você tem que fazer um vídeo do cara, tem que fazer... Cara, vamos lá, era loucura. E quando eu tinha muita gente na minha equipe, conseguia distribuir essa loucura entre as pessoas, mas a análise de mercado passou a ser necessidade. Na minha equipe do Vasco, a primeira coisa que eu fiz foi ter um analista de mercado separado. Eu não tinha um departamento, mas eu tinha um analista de mercado. Cara, sempre que tinha uma necessidade, fulano, era o Coalhada, o Matheus Borges. Cara, Matheus, jogador tal, preciso de relatório. Matheus, faz um mapeamento aí das séries A, B, C. E vamos lá, o cara tem que mapear o mundo inteiro. Porque tem o mapeamento que você faz de jogador, que você faz antes do clube te pedir, que aí você tem que mapear, você tem que estar observando quem são os destaques da Série A, da Série B, da Série C, da Série D, os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, os campeonatos sul-americanos, os campeonatos da Europa. Aí tem que buscar sul-americano na Europa, você tem que buscar sul-americano na Ásia. Aí começa a procurar os caras, aí começa a te oferecer o cara que joga o holandês que joga na Itália, meu irmão, como se ele viesse pro teu time. Não vai vir, mas cara, preciso do relatório lá do Emanuelson. Aí faz relatório do Emanuelson. Aí, jogador da Argélia lá, o Tarabate, preciso do relatório do Tarabate, você faz o relatório, você sabe que o cara não vem, mas você tem que entregar um relatório bom, porque se o relatório estiver errado, meu amigo, você está morto. Você está morto. Acabou para você. Você entregar um relatório de um jogador que venha, jogador não tem a performance que você falou que ia ter. Entendeu? Isso vai te queimar muito, vai te causar muito estresse, muito desgaste. E acontece. Você muitas vezes vê um jogador que teve a performance muito boa nos clubes, ele chega no seu clube e não tem. Por diversos fatores. Principalmente jogador estrangeiro, que muitas vezes tem dificuldade de adaptação.
E tem dificuldade mesmo. Tem alguns que não tem. Tem alguns que você bota para jogar, o cara joga. Mas outros tem muita dificuldade de se adaptar ao jogo, ao relacionamento, que é algo que você não tem, não é palpável. Você pode até ligar para um cara da Bolívia e falar com o cara. Você não vai saber, na prática, como é que o cara vai se relacionar com o seu grupo de brasileiro. Entendeu? É totalmente diferente. E agora os departamentos de análise de mercado, eles são amplos. Alguns um pouco maiores, outros um pouco menores, mas já são muito amplos. Então é outra área que a análise de desempenho gerou, que está crescendo, que está com necessidade, que está necessitando de profissionais. O mercado na base, que muitas vezes é chamado de captação, a captação sempre foi muito forte. Sempre foi muito foco dos clubes de pegar jogador, de negociar, de trazer jogador daqui, dali. Então, também existe na base, esse mercado na base. Então, hoje em dia, clubes grandes também negociam muitos jogadores entre eles. Então, é um mercado que está crescendo. Literalmente, o mercado está crescendo. O que eu acho? Eu acho que a necessidade que os clubes têm de ter jogador, de ter mapeamento de jogador, está fazendo também com que eles busquem fora do clube outras alternativas. O Vasco, por exemplo, fez agora uma parceria com uma empresa que faz análise de jogadores e tudo mais, e assim, eles estão terceirizando parte do serviço deles, para perder menos tempo com algumas coisas. Então, assim, isso foi a linha do clube de fazer isso, mas de qualquer maneira é importante ver que não só no clube está crescendo essa área, fora também está crescendo. Muitos empresários hoje procuram analistas de desempenho para levar informações dos jogadores deles. Muitos. Então, é um meio, é fora dos clubes, está crescendo. Internet não para hoje de pessoas produzindo conteúdo para jogadores, fazendo relatórios, análises individuais para jogadores, para eles poderem também ter uma análise personalizada. Então, essa análise de mercado, de captação individual, está crescendo muito. Então aproveita, rapaziada. Aproveita para cair dentro, porque não falta oportunidade. Às vezes pode faltar outras coisas, mas a oportunidade não está faltando. E ciência de dados. Ciência de dados é um caso à parte, porque é uma área que já existe e pouquíssimos clubes no Brasil têm ela muito bem estruturada. 99,9% desses clubes tem ela muito mal estruturada ou não tem. E eu diria o seguinte: a ciência de dados vai revolucionar o jogo de futebol. Não só o jogo, mas os clubes de futebol. A ciência de dados vai mudar a maneira de se trabalhar com futebol no Brasil e no mundo. Ainda está engateando. Está menos de engateando, já está na barriga da mãe, que é a análise de desempenho. Mas, na hora que sair, na hora que os clubes entenderem que isso vai mudar o processo de vez, muitos clubes sempre procuraram reproduzir no futebol aquele é um livro que virou filme, que era o Moneyball. Cara, assim, óbvio que o beisebol e o futebol são totalmente diferentes, mas com as informações certas, a ciência de dados pode te dar muitas facilidades. E pode criar uma teia de relações que vai transformar de vez o futebol e a maneira como a gente entende o trabalho dentro do futebol em todas as áreas. Eu acredito que a ciência de dados tem o poder de influenciar todas as áreas dentro do futebol. Ao mesmo tempo em que o mercado para profissionais da análise de desempenho está crescendo, existe uma estagnação do conteúdo produzido.
Eu falei para vocês que tem muito ainda para desenvolver, tem muito para crescer nas diversas áreas, tanto análise de desempenho, mercado, ciência de dados, tem para crescer. Só que a análise de desempenho hoje, na maioria dos clubes, está estagnada. Tá o cara que filma o treininho, faz um corte, aí pega os lancezinhos do treino, manda para o treinador, aí aí chega no jogo, tem uma análise coletivazinha, tem um compacto, tem um relatóriozinho sobre o jogo, aí tem uma análise individual também, vídeo, informação, só que está faltando desenvolver, está faltando produzir coisas novas. Aí usa os softwares tradicionais, quem tem dinheiro usa o Hudl, o Sportscode, quem não tem usa o Longomat ou outros parecidos. Aí um ou outro faz um desenhozinho no vídeo, mas informação que é o principal está ficando de fora. Eu tenho sentido muita falta de conteúdo de qualidade sobre análise de desempenho. E aí a culpa é de quem está de frente nos principais processos dos clubes. Os caras precisam produzir, precisam fazer coisas novas, precisam mudar, precisam sair desse status quo. Não é deixar de fazer, não é deixar de fazer. Você não pode deixar de fazer o básico. Mas as pessoas estão muitas vezes se contentando com o básico, se contentando com as análises tradicionais. Cara, é preciso ter uma mentalidade disruptiva nesse ponto. Você precisa pensar o jogo de uma forma diferente. Seja coletivamente, seja individualmente, aí, sei lá, de forma posicional, por setores, não importa. Mas você tem que produzir um conteúdo melhor de análise. Eu sinto muita falta. Eu sinto muito do tradicional. Aquele feijão com arroz, o cara chega no clube, faz o que tem que fazer, que eu entendo, Pedro, o cara que está ali trabalhando no dia a dia, o cara fica sugado, o cara fica esgotado. Porque por mais que alguns clubes tenham muitos profissionais, a demanda de trabalho é grande mesmo. Mas essa demanda de trabalho não pode te inviabilizar de produzir. Porque senão vai te inviabilizar de andar para frente. Entendeu? Tem profissionais que são criativos e tem profissionais que são operários. Não vou dizer que são os operários que vão fazer os conceitos da análise mudarem. Mas os caras que são mais criativos, eles têm um dever de produzir coisa nova, de desenvolver coisas novas. Eu não posso estar em 2023 com análises parecidas com as que eu tinha em 2015, 2013. Não posso, isso precisa mudar. Algumas tecnologias facilitaram, hoje em dia os drones estão mais fáceis, estão mais baratos, tá legal, tudo é adjacente. Como eu falei, o principal, que é o quê? Que são as informações de jogo, estão ficando precárias. Está entrando numa mesmice. Os mesmos dados de sempre, as mesmas informações de sempre. Entendeu? O time joga assim, joga assado. Cara, legal, mas, cara, vamos correlacionar as coisas, vamos fazer algo novo, vamos sair dessa relação, vamos fazer algo que a análise de desempenho possa sair desse mundinho e crescer o seu mundo, expandir seu mundo de conteúdo e informação. Aonde que a sua informação, enquanto analista de desempenho, não tem relação direta com a informação do preparador físico, com a informação do fisiologista, com a informação do fisioterapeuta, do médico, da nutricionista? Aonde a informação que você está pegando não tem relação direta com a parte emocional da psicóloga. Então, essa questão, a análise de desempenho, está muito fechada no seu mundo e talvez precise ampliar esses horizontes. Eu acredito muito nisso. Talvez esse horizonte seja ampliado
por um braço da análise, que é a ciência de dados. Talvez. Mas é preciso ampliar esse conhecimento. Sair desse mundinho e conhecer o resto do universo. Análise de mercado. Já falei muito de análise de mercado, mas para mim o principal que eu quero compartilhar com vocês de análise de mercado é mapeamento. É você conseguir mapear antes. Vai sempre existir a demanda do clube de jogadores indicados. O diretor indicou jogador tal, o empresário indicou jogador B, jogador C. Sempre vai existir, sempre vai ter essa demanda. E essa demanda é diária, é todo dia. Todo dia tem jogador indicado. Tem dia que tem 10, tem dia que tem 2, 3, mas todo dia tem jogador indicado. Então, não se trata de você analisar jogadores que foram indicados. Se trata de você fazer uma relação dos jogadores que tem na sua equipe, e aí você precisa diretamente ter relação com quem? Com a análise de desempenho. Para você saber como é que está a performance e o nível dos seus jogadores, as características dos seus jogadores. O que o seu treinador pensa do jogo. Não adianta eu buscar um jogador que não tem nada a ver com o que o treinador quer. Não adianta. Porra, Pedro, mas aí tem um outro problema. E tem. E é um problema real aqui no Brasil. Eu deixo de pegar um jogador que eu acho perfeito para a equipe. Porque o meu treinador não tem o perfil de contar com aquele jogador. Só que quantos meses esse treinador vai ficar com a sua equipe? 1, 2, vai ficar 2 anos? Não sei. Ele pode ficar 3 meses. Se ele for ficar 3 meses e eu tenho um jogador que ele não quer, mas eu sei que é bom e tenho uma oportunidade de trazer esse cara, o que eu faço? Trago esse cara ou não trago esse cara? Primeiro que o analista de mercado não tem o poder de trazer, mas ele tem o poder de indicar. Ele tem o poder de oferecer, aqui, ó, para a direção, para o treinador, para os diretores, para os profissionais que ali estão. Você pode, cara, tem um jogador aqui que está lesionado, barato. Você vai no departamento médico, tenta buscar informação. Se os caras conhecem algum departamento médico do outro clube, é uma lesão que é curável, que é tratável, dá para trazer, não dá? Essas coisas todas têm que ser colocadas na mesa. E aí você precisa do quê? Relacionamento. Porque você não vai lidar apenas com o presidente do clube e o treinador. Você vai lidar com todo mundo nesse processo. E aí, para lidar com todo mundo, você tem que ter um entendimento. Que tipo de jogador serve para o seu clube e que tipo de jogador serve para o seu treinador. Para o seu clube naquele momento. Como o seu treinador está jogando. Muitas vezes são coisas diferentes. O ideal, o mundo perfeito, é que fosse igual. O que o meu treinador quer é exatamente o que o meu clube quer. Mas e se for diferente? Como é que faz? Se em janeiro o seu time tinha um treinador com uma característica, e em março ele tem outro treinador com uma característica totalmente diferente. E em junho, esse já está com um terceiro treinador que tem uma característica diferente dos outros dois. E aí é quando abre a janela. O quanto você vai apostar? Você vai apostar no clube? Vai apostar no treinador? É um questionamento que você vai ter a vida inteira. O que eu acho? Eu acho que você tem um dever, enquanto profissional, seja de análise de mercado, análise de empenho, com o treinador. Ele é o líder do processo. Goste ou não, ele é o líder do processo. Muitas vezes você vai discordar, e a discordância eu acho natural, e se você tiver a possibilidade de colocar essa discordância para o treinador, acho melhor ainda. Nem sempre vai ser bem recebido, mas melhor ainda, porque as coisas ficam mais claras, que o futebol, quanto mais claro for, melhor. Mas você precisa colocar as situações, você precisa ser muito claro com as pessoas do que está acontecendo,
e das possibilidades. Se o clube escolher, porque não é você que escolhe, optar por trazer o jogador que você queria e o treinador não queria, é uma escolha do clube. Se o clube escolher trazer o jogador que o treinador queria e você não queria, é uma escolha do clube. Não vai deixar de ser. Entendeu? Mas é importante você ter uma relação muito direta e correta com o treinador. De falar a verdade. Ó, gosto por causa disso e disso. Não gosto por causa disso e daquilo. Porque se você omitir informação para ele, você vai deixar de estar fazendo o seu trabalho e vai estar prejudicando o trabalho dele. E, Pedro, o treinador tem umas paradas meio estranhas aí, igual de uns caras nada a ver. Meu amigo, quem vai escalar o time é ele, não é você. Então, já que é ele, você vai levar, esses caras que você gosta, eles fazem isso aqui de ruim. Isso aqui não está legal. O rendimento deles não está bom nos últimos clubes. Você pode querer trazer, mas você está trazendo esses caras aqui, que fazem isso. Você quer trazer? Ele é contigo. Entendeu? Agora, tem outros caras aqui que fazem coisas muito melhores. Aqui, quer dar uma olhada? Olha aqui. Dá uma olhada. Cara, é isso. O trabalho é isso. É muito peculiar. Vai ter alguns atritos? Vai ter atrito, não tem jeito. Porque gosto. E o gosto, por mais que... Pedro, mas não pode ser gosto. Tem que ser número, tem que ser dado, tem que ser informação. Pode ser dado, você pode ter um cara com os melhores números que o outro. No final, você vai preferir um e alguém vai preferir outro. E é isso. Agora, essas escolhas têm que estar o mais embasadas possível. Tanto pelo departamento de mercado, quanto pela comissão técnica e direção do clube quando traz um jogador. É um trabalho a várias mãos. Não é apenas o analista de mercado, não é apenas o treinador. Mas algumas mãos têm um peso maior do que outras. Naturalmente, o treinador e a direção têm pesos muito maiores que o analista de mercado. E é assim que funciona. Então, eu acredito que essa relação dita o processo, mas o que faz a análise de mercado ser foda, o cara ter análise de mercado foda. Meu irmão, esse clube aqui tem uma análise do caralho. Não é pelos jogadores que vêm jogar no clube, infelizmente não é. O mundo perfeito seria, caraca, esse clube só contrata jogador bom, todos os caras que vêm, os caras rendem bem. Esse é o mundo ideal, esse é o mundo perfeito. Só que o melhor é quando você consegue mapear quem são os jogadores. Sejam eles bons, sejam eles ruins. Porque 90% do trabalho é você falar de jogador ruim, não é de jogador bom. Você vai estar analisando jogador ruim. 90% das vezes é jogador ruim. É jogador ruim, às vezes, para o nível que você está. Às vezes ele é bom para um outro nível bem abaixo do nível que você está. Mas você precisa entender isso. Você precisa entender que um jogador da Albânia é diferente de um jogador do Campeonato Brasileiro. Um jogador do Kosovo é diferente de um jogador do Campeonato Italiano. Um cara que joga na segunda divisão da Itália é uma coisa. Um cara que joga no Kuwait é outra. Totalmente diferente. Você tem que entender isso. Se você entende isso, você começa a entender como funciona o mercado. E o mercado, você tem que... A primeira coisa, mapear brasileiro e sul-americano. Onde esses caras estão pelo mundo? Mapeou esses caras? Beleza, você pode começar a mapear outras coisas. Mas achou os brasileiros e sul-americanos pelo mundo? Mapeou os caras? Beleza, aí você vai mapear o resto. Isso é primordial. Porque 99% das vezes os caras vão procurar o brasileiro que está não sei aonde. O argentino, o uruguaio, o paraguaio, o boliviano, o equatoriano, que está jogando no Japão. Aí você vai ter que dar a informação do cara. Se você já mapeou ele anteriormente, fica muito mais fácil na hora de você fazer a revisão de como ele está naquele momento. Cara, ciência de dados no futebol. Falei um pouco com vocês sobre o papel da ciência de dados. Só que agora eu vou falar como eu vejo a ciência de dados transformando o futebol. Porque eu acredito que a ciência de dados vai fazer o jogo
O jogo se relacionar com outras áreas fora do jogo. É possível isso, Pedro? É perfeitamente possível. Primeiro, as áreas dentro do jogo vão começar a se relacionar o treinamento de goleiro, com a preparação física, com a análise de desempenho, com a medicina, com fisioterapia, com nutrição, psicologia, administrativo. Tudo isso vai começar a se relacionar. Se você correlacionar a informação, você vai começar a obter novas informações que vão te responder perguntas que você já fez e não tinha resposta ou que você ainda não fez. Mas vão te dar uma resposta que você não esperava. Então é preciso correlacionar tudo. Eu acredito que tudo no departamento de futebol do clube precisa ser correlacionado através da ciência de dados. Óbvio que a prioridade é para o que é relacionado ao jogo, mas a partir do momento que isso estiver muito bem estabelecido, isso pode sair. Pode ir para áreas de marketing, de jurídico, de contratos, e entre outras coisas. Você pode crescer cada vez mais essa rede de informação. Mas é preciso que o clube invista. Invista isso em material que realmente precisa de banco de dados, precisa de informação pesada e precisa de muitas mãos para fazerem esse trabalho. Porque se você tiver apenas um ou dois profissionais, você vai ter um número muito pequeno de informação, desse tamanho. Agora, se você tem um departamento grande, com volume, com vários profissionais produzindo conteúdo de acordo com as áreas que eles são responsáveis, aí você vai conseguir alcançar o que precisa. Por que vai mudar, Pedro? Porque hoje as pessoas muitas vezes não entendem o jogo, o que está acontecendo no jogo, não entendem o porquê de algumas coisas acontecerem. São feitas aleatoriamente, são feitas por escolhas pessoais, são feitas por gostos e desgostos. Mas isso não pode ser só isso. Você pode ter o espaço para o cara achar, o jogo desse cara é mais bonito, eu acho que o jogo dele praticamente é mais importante para a minha equipe. Pode. Isso jamais o treinador ou o clube vai perder esse direito de escolher. Mas ele vai ter a informação. Se ele tiver uma informação de qualidade, uma informação pegando desde a origem, você pegar a informação do cara com 11 anos, com o cara que chega no clube às vezes com 6, e você ter ele com 22 anos, você tem a vida dele mapeada, em todos os sentidos. E aí você vai entender por que esse cara tem uma lesão de ligamento. Muitas vezes a lesão de ligamento que o cara tem é pelo tipo de pressão que ele faz, é pela movimentação que ele faz, pela arrancada que ele dá, o tipo de arrancada. Cara, se você não relacionar essas informações, você nunca vai ter o controle fidedigno do jogo. Nunca vai ter. Então você precisa correlacionar a informação. Você precisa entender. Quanto mais informação você tiver e melhor você for qualificado para gerenciar essas informações, cara, você vai entender o jogo. Mas, voltando, para entender o jogo, precisa o quê? Profissionais que entendam o jogo. Antes de mais nada, eu preciso que o cara do marketing entenda o jogo. Eu preciso que a nutricionista entenda o jogo. Porque o dado que ela precisa ter para, cara, que tipo de dieta eu vou passar para esse jogador? Que tipo de alimentação, pré-treino, pós-treino, esse cara vai receber? Todo mundo recebe alimentação igual? Sim, não, algumas pessoas de mais alguma coisa. Se você entende o jogo, você vai entender que alguns jogadores fazem determinados tipos de ação e para determinado tipo de ação você tem uma determinada fibra muscular mais exigida e você precisa de repor esse tipo de fibra. Cara, essa relação faz toda a diferença. Os clubes analisam CK, os clubes analisam diversos DNA do jogador. Se você não correlacionar a CK e o DNA com a ação que ele faz no jogo, você está jogando fora a informação. Você está jogando fora, você está pegando de graça,
Está pegando um negócio pequeno que você podia encaixar aqui e fechar a peça. E não faz. É preciso fazer, é preciso evoluir para esse espaço. E assim, eu acredito realmente. Ciência de dados hoje, como eu falei, é uma vírgula dentro do clube. É um embrião, é um negócio que está desenvolvendo ainda. Mas na hora que desenvolver de verdade, isso aí vai explodir. E aí quem vai ter muita oportunidade dentro do futebol, que ainda tem pouca, toda essa galera que é muito voltada para dado, galera de engenharia, galera de matemática, que muitas vezes é excluída do futebol, vai ter muita oportunidade, vai ter. Principalmente quem sabe mexer em toda essa parte de Big Data, Power BI, essas coisas todas. Quem sabe mexer com isso vai ter muita facilidade de entrar no mercado, de se qualificar. Tem que ter, acredito muito que tem que ter predisposição para isso. Mas como eu falei, a análise tem o cara que entende de jogo, tem o cara que é especialista em entender de jogador, tem o cara que entende de dados, de informação, só que todos esses caras precisam estar relacionados ao quê? Ao jogo. Porque se não entender o jogo, não entende nada. Não entende nada de importante. O jogo é sagrado, mais uma vez, relacione tudo, faça com que todos os departamentos do clube falem a mesma língua. Hoje a coisa mais difícil dentro de um clube é os caras falarem a mesma língua. Você conseguir juntar essas informações, a ciência de dados consegue transformar. E eu acredito que isso sai de dentro da análise. A ciência de dados sai de dentro da análise para poder dominar o futebol, o departamento de futebol, através das informações de correlação. Correlacione tudo. Cara, metaverso no futebol. Metaverso é um negócio que está sendo desenvolvido, ainda está muito embrionário. Ainda parece, muitas vezes, parece jogo de PlayStation 1 velho, aquele jogo travado, que você precisava, às vezes o CD não funcionava direito, tinha que soprar, aí no cartucho era foda. Mas, de qualquer maneira, o metaverso está em expansão também. É mais uma coisa que está em expansão. E Pedro, o metaverso não tem relação com análise. Qual a relação do metaverso com análise de desempenho? É possível. É possível fazer, é uma ferramenta. É uma nova ferramenta. Imagina você conseguir colocar o seu jogador para vivenciar uma ação que já ocorreu no jogo anterior e ele poder tomar uma decisão diferente naquela situação. E ele vê isso, ele vive isso. Óbvio. Pedro, não é a mesma coisa que o jogo. Não é. Mas eu quero colocar esse cara na mesma situação que ele teve. Eu quero que ele entenda os erros e os acertos dele. Eu quero que ele tenha uma outra perspectiva. Porque hoje a gente mostra vídeo. A gente mostra vídeo para o cara. Eu quero que esse cara tenha uma experiência de fazer uma ação diferente. Ou então, eu quero que esse cara, se preparando para o próximo jogo, ele possa executar as ações que o treinador quer que ele execute numa situação que ocorre com frequência na equipe adversária. É como você treinar realmente com o adversário. Porque você botar o reserva para fazer igual, muitas vezes sai diferente. Agora, a partir do momento que você determina como os caras vão jogar nesse mundo virtual, você também bota como o seu jogador vai ter que se comportar naquela determinada situação fechada, aquela determinada situação que ocorreu em outro jogo. Pedro, mas o jogo permite com que o cara tome decisões diferentes contra... O cara pode tomar uma decisão diferente. O cara, ao invés de sair jogando ali curto, pelo meio, o cara vai sair jogando longo na diagonal. Pode. Mas se o padrão da equipe é sair jogando curto, por mais que você se prepare para uma alternativa da diagonal, você também tem que se preparar para o que os caras fazem. Então, isso vai qualificar ainda mais o treinamento, isso vai qualificar ainda mais a análise. Então, é um mercado
Esse está abaixo do embrião, esse aí a mulher está sonhando em engravidar. Ainda nem grávida está. Cara, isso vai mudar o jogo, cara. Mais uma coisa para mudar o jogo, para mudar o treinamento, vai mudar a preparação para o jogo. Não digo que vai mudar o jogo, vai mudar a preparação para o jogo. Porque você vai poder replicar ações que você fez e você pode replicar ações que podem ocorrer. Cara, e botar o cara para executar. O cara vivenciar aquilo ali. Imagina o cara que vivenciar graus de ansiedade. O cara tem ansiedade antes do jogo, o cara precisa de... Cara, você já fazer um trabalho para ir tirando a ansiedade do cara, para ir tranquilizando o cara em determinadas situações que ele se sente em dificuldade. Tem muito jogador que às vezes sente dificuldade, pô. Vai pro jogo, treina pra caramba, vai pro jogo, tem dificuldade. Por quê? Porque fica nervoso, tem medo de errar. Entendeu? Isso aí você consegue colocar esses caras, estressar ele já anteriormente, para ele ir se adequando, ir se acostumando com as demandas do jogo, pô, isso facilita pra caramba, cara. Então eu acredito que o metaverso tem o poder de transformar a preparação de uma equipe para o jogo. E acredito que quem vai estar diretamente relacionado a isso? Análise de desempenho e ciência de dados. É o mesmo mercado. Então, pô, o cara vai chegar lá no departamento de análise, vai falar: ô Pedrão, prepara aí aquela situação defensiva que eu quero botar meu atacante para atacar a linha defensiva deles, em jogada de fundo. E aí vai meter lá o cara com óculosão lá no espaço que tiver lá para fazer o negócio, e o cara vai executar a jogada. É um treino, cara. É um treino. É um treino, uma análise situacional. É o futuro, cara. É o futuro. Não tem volta. Isso é um caminho que não tem volta. Ah, não. Fui, não gostei, deixa eu voltar. Deixa eu voltar fazendo. Alguém voltou a análise de desempenho surgiu, como eu falei lá atrás. Pô, os caras fazendo aqui na mão. E aí agora o cara com computador, com informação ao tempo real, mandando para o banco. E em algum momento o cara abriu mão de tudo isso para voltar a fazer no papel, o cara que tem acesso a isso? Não, pô, só vai fazer no papel quem não tem acesso. Então, é a mesma coisa no metaverso. É um caminho sem volta. Ah, Pedro, ainda tá muito pouco. Tá. Mas as pessoas que estão aqui assistindo isso podem vir a desenvolver programas que façam com que isso seja possível, com que a análise de desempenho seja otimizada através do metaverso. Eu acredito nisso. Terceirização ou investimento em pessoas. Hoje em dia, não só o futebol, mas o mundo tem tido uma ideia de terceirizar tudo. Tudo em nome da economia. Tudo em nome de você economizar. Ok, alguém está economizando. Mas ao mesmo tempo que alguém está economizando, alguém está deixando de gerar emprego e oportunidades. A partir do momento que deixa de gerar emprego e oportunidade, isso é uma questão muito política e econômica de ser discutida, mas eu acredito, eu como profissional que sou, eu acredito que o investimento em pessoas é muito maior do que um número de salário. É muito maior. O que uma pessoa pode te oferecer no seu trabalho é muito mais valioso do que simplesmente um pagamento no final do mês. Entendeu? Até porque raramente as pessoas recebem aquilo que elas valem. Quase nunca. Então, essa questão da terceirização faz com que os patrões, os presidentes e donos de clube economizem em deixar de ter um funcionário, 2 funcionários para pagar direito, pagar essas coisas. Tem um gasto. O cara vai economizar R$1.000, R$2.000, R$3.000 e vai pagar ao invés de ele gastar R$2.000, ele vai gastar R$1.500 com um trabalho terceirizado. Só que o que acontece com o trabalho terceirizado? Que muitas vezes são excelentes. Tem empresas que fazem ótimos trabalhos nessas áreas de análise. Então, o que acontece? Não tem a questão
personificada, não tem a relação do profissional com o clube, não tem a informação escolhida a dedo pelo clube. É um negócio já pré-pronto. É que nem você comer algo que é uma fórmula. O cara está te dando uma fórmula. Aqui, ó, toma. O que ele vai dar para você é a mesma coisa que ele vai dar para o outro analista, que é a mesma coisa que ele vai dar para o outro treinador, para o outro presidente e tudo mais. E isso jamais vai responder as suas perguntas. Porque muitas vezes as suas perguntas podem ser totalmente diferentes da pergunta de outros profissionais. Ah, Pedro, mas isso é muito relativo. Às vezes o cara tem um negócio voltado para que o cara desloca um profissional para aquele clube. Se o cara desloca um profissional para aquele clube, esse cara tem que viver o clube. Ele tem que ter relação com todos os profissionais do clube. E a partir do momento que não existe essa relação, essa inter-relação pessoal, você está perdendo o quê? Informação e qualidade de trabalho. Em nome de uma falsa eficiência. Uma falsa eficiência. Entendeu? O que vai te dar um Big Mac, mas não vai te dar um hambúrguer de qualidade. Entendeu? Vai te dar o que dá para todo mundo, mas não vai te dar uma experiência especial. Não vai te dar o que nenhuma outra pessoa poderia ter. Por quê? Porque aquele cara é formado ali, aquele cara, aquele cara vive o clube o tempo inteiro e está ali trabalhando, está ali desenvolvendo. Então, essa é uma questão que as pessoas precisam ter muita atenção com o mercado de trabalho, que é a questão de abrir mão do investimento em pessoas, em profissionais dos seus clubes, para simplesmente terceirizar o trabalho. A partir do momento que você está terceirizando, querendo ou não querendo, você está sucateando o trabalho. Analista individual. Hoje em dia está muito na moda, as pessoas estão investindo bastante, principalmente empresário, alguns jogadores já um pouco mais, não vou nem dizer renomados, porque tem jogador de todo nível hoje buscando esses analistas individuais. O que é analista individual? É muito mais, é como se fosse um analista pessoal. É aquele cara que vai ali, vai ver o jogo, vai falar para você, o Pedro, você tomou essa decisão, por que você girou para cá? Você podia ter girado para lá, tinha outras opções de passe. Eu acho muito bonito, acho válido, eu acho que as pessoas estão querendo botar a cara para aparecer, querem ter suas oportunidades, querem ganhar o seu dinheiro, isso é muito justo. Alguns clubes conseguem ter uma comunicação com esses profissionais, de pegar esse profissional, trazer para próximo do clube, para ter uma relação, para criar essa relação. Só que eu acho que poderia ser trabalho do clube, um analista do clube, ficar responsável por fazer as análises individuais. Por quê? Um analista do clube tem muito mais informação da equipe e do jogador que ele precisa para relacionar com o jogo que ele necessita. Essas análises, a maioria que eu vejo, não vou dizer que são todas, mas a maioria que eu vejo são muito superficiais. Muito superficiais. Olha, tinha aquele espaço ali, você podia ter achado passe em profundidade ali, entre um defensor e o lateral. Olha aquele espaço que você não olhou. Olha, levanta, quando você dominar a bola, levanta a cabeça. São coisas totalmente... Pedro, é importante, é para melhorar ele como um indivíduo legal, mas são informações 90% superficiais. Então eu acho que o jogador necessita de informação concreta. Se ele estava errado em algum posicionamento, é porque ele estava errado, a defesa inteira estava errada, é a consequência de uma ação anterior, é a consequência de uma tomada, é puramente individual. Cara, você precisa entender isso, você precisa discutir isso. Quando você senta para discutir com um jogador ou com alguém, você precisa, se uma ação ocorre na defesa, ela é resultado de uma ação que ocorreu no ataque anteriormente.
E por que gerou essa reação? Quando um jogador erra, ou fica claro que o cara poderia ter tomado uma decisão melhor, quando isso acontece, simplesmente outros 10 jogadores poderiam ter corrigido aquele problema, mas não corrigiram por outro motivo, entendeu? Então, o jogo é coletivo, é uma informação, o jogo é muito... Você pode obter o que você quiser dentro do jogo, mas uma informação, simplesmente você isolar aquele cara do contexto coletivo, do todo, você vai ficar simplesmente ali enxugando gelo, contando historinha, melhora seu passe apoio, melhora a finalização, bate de peito de pé, bate de chapa, entendeu? E isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Ou os caras vão para dentro da informação e entram nas informações coletivas, eles não entram por quê? Porque tem medo de bater de frente com as informações que o treinador passa, com razão que eles têm esse medo. Mas então, por isso que eu acho importantíssimo que o clube criasse esse cargo do cara responsável por fazer as análises individuais, faz esse modelinho que a maioria faz de reunião com o jogador, pode ser online, pode ser presencial eu também acho melhor do que online, tudo presencial, mas eu acredito muito nesse potencial. Oportunidade de trabalho. Como eu falei, análise de desempenho é um mar de possibilidades. Porra, Pedro, é um mar de possibilidades e eu não tenho nenhuma, Pedro. Calma, paciência. Futebol é muita comunicação. Futebol é você não desistir. Futebol é você ficar o tempo inteiro buscando qualificação, conhecer pessoas novas. Porque futebol é relacionamento. Você vai conseguir melhores oportunidades através dos relacionamentos que você tiver. Se você tiver relacionamento com alguém que possa te indicar para um clube, você vai conseguir para um clube. Mas como é que você vai conseguir? As pessoas precisam te conhecer. Porque se as pessoas não te conhecem, não tem como te indicar. Então, é uma cadeia. E a necessidade existe. As pessoas estão o tempo inteiro aqui. Pedro, preciso de um analista. Pedro, preciso de um cara para fazer scout, análise de mercado, captação. Pedro, preciso de um cara para mexer com dado. Cara, os caras estão procurando. Clube grande, clube pequeno. Estão procurando oportunidade, não está faltando. Mas qualifiquem-se. Busquem essa oportunidade. Todas as áreas. Análise de desempenho, análise de mercado, ciência de dados, captação na base. Agora, importante, Pedro, só nessas áreas? Não, mas como eu falei, essas áreas estão crescendo. O mercado está aqui, ó. Caralho, preciso de gente. E eles não sabem quem pegar. Então, essa é a oportunidade que eu acho que vocês têm de aproveitar, se desenvolver, se qualificar e se tornarem referência na questão da análise de desempenho. Eu aqui, como analista, também trabalho como treinador, mas sou um cara que tem uma experiência muito grande nisso. E sei, cara, eu sei, por ter batido a cabeça muitas vezes, eu sei que não é fácil, mas você precisa abraçar as oportunidades que aparecem. Não todas, às vezes aparecem as que são furadas, mas abraça as oportunidades, bota a cara, vai dentro e aproveite. Esse canal aqui, cara, isso aqui, a gente está vivenciando isso, a gente está falando disso. Esse é o espaço que a gente tem para se conhecer, para vocês comentarem, para vocês falarem que, Pedro, eu quero trabalhar com futebol, eu quero isso, eu trabalho com futebol, mas, não estou conseguindo ter uma chance legal. Cara, é aqui, é nesses espaços, é nesses momentos que a gente pode trocar, cara. Entendeu? E a gente saber quem são vocês, o que vocês querem, aonde vocês querem chegar. Isso é fundamental. Trabalhar. E aí é buscar. Pedro, às vezes vou ter que trabalhar de graça, às vezes vai. Eu, por exemplo, cara, eu trabalho com futebol há mais de 15 anos. E vou te falar, eu prefiro, às vezes, óbvio,
tenho filho para sustentar, né? Não é sempre. Mas se eu tiver condição, eu prefiro trabalhar de graça num lugar legal, numa oportunidade legal, com pessoas que eu acho legais, que vão me fazer evoluir, do que, pô, ficar trabalhando por um valor qualquer num lugar que eu não vou crescer, num lugar que não vai me fazer bem, só vai me consumir, não vai trazer nada de produtivo. Entendeu? Eu prefiro, de verdade, eu prefiro. Não estou mentindo, óbvio, não estou recomendando ninguém a não querer ganhar dinheiro. Quero ganhar dinheiro pra caralho, ficarem milionários. Mas eu acredito que futebol é você ter prazer. Óbvio, dinheiro é importante, mas o prazer é o que faz você se manter ali dentro. A verdade é essa. Falar sobre o curso de análise de desempenho que a gente está promovendo. Esse curso é diferente dos outros cursos que a gente organizou. Esse vai ser um curso maior, com mais imersão. A gente quer pegar um cara, pegar a pessoa que está aí do lado de fora. Meu irmão, eu nunca trabalhei com análise, eu não entendo nada. E o cara saia preparado para trabalhar em qualquer clube do Brasil. Do clube menor ao clube gigante. Quero que o cara saia preparado para trabalhar no maior clube do Brasil. Todo mundo sabe qual é. Todo mundo sabe que eu torço para ele também. Então, se você quer trabalhar no maior clube do mundo, no maior clube do Brasil e do mundo, cara, se inscreve nesse curso. Não é demagogia, tu quer vender curso, cara. Não. Claro, também quero. Tenho filho para sustentar, como eu falei. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero é ver novos profissionais. E atender a necessidade do mercado. E, cara, o que eu tenho ganhado com as pessoas que eu conheço nesse meio, não tem preço, cara. Não tem preço. Eu quero dar oportunidade para as pessoas. Eu quero suprir a carência do mercado, mas eu quero principalmente dar oportunidade para aqueles que querem ter essa oportunidade. E eu vejo vocês com esse perfil. Vocês têm muitas condições de serem referência no mercado. Entendeu? Então, recomendo a você que está em casa também, se inscreve no canal. Não deixa de seguir o CIA nas redes sociais. E principalmente, cara, se inscreve nesse curso. Esse curso vai estar disponível em breve, mas já vou deixar o link aqui, se você quer participar, escreve aqui, eu quero, e fala comigo. Eu mesmo entro em contato com vocês.